Pessoal, no vídeo anterior a gente falou sobre, deu uma continuidade, né, falando sobre a questão da mudança demográfica no Brasil nesse século XXI. Né? Essa questão das aglomerados, a migração para os grandes polos como Bragança e Atibaia, né, e essa região a gente mostrou como é que essa região se desenvolveu em relação a essa mudança demográfica de 2010 para cá, né? Só para quem não assistiu, né? A gente mostrou que as cidades do entorno têm uma estabilidade da população, né? E aqui teve um crescimento significativo, foram de 2010 até 2022, para mais de 62 mil pessoas vieram morar aqui entre Bragança e Atibaia. A gente mostrou também que se essa tendência continuar, né, a gente vai ter nos próximos 10 anos aí mais quase de 75 a 100 mil pessoas morando aqui, principalmente em relação à reforma tributária que foi aprovada e com o fim de guerra fiscal, e isso tende as empresas a virem a se instalarem em lugares muito próximos, onde tem uma grande logística, e isso é uma tendência. Muito bem, a gente trouxe também, né, as causas dessa mudança demográfica, que é a baixa, o índice de natalidade, né, esse índice baixo, a migração dos jovens, então as cidades polos crescem. Isso é um problema? Não, eu não encaro como seja um problema, eu acho que isso é uma tendência que a gente precisa enfrentar, a gente precisa entender essa tendência, né? A questão é que se a gente olhar, e essa tendência não é uma tendência, a pandemia acelerou esse processo e uma economia digital de serviços também, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre isso. Mas vocês percebem que no Brasil sempre teve uma tendência disso, né? Mesmo o pessoal, quando você passou de uma sociedade rural para industrial urbano, a pessoa sai do campo para trabalhar na cidade, então as grandes cidades foram formando assim. A questão é como que a gente forma as cidades, né? Então, se a gente existe uma legislação que determina como que a gente ocupa a cidade, como é que a gente aprova um loteamento, como é que a gente aprova um sistema habitacional, como é que a gente aprova um restaurante para funcionar, que lugares que eu posso fazer as coisas. Então tem uma lei que chama de uso e ocupação do solo que determina como você produz essa cidade. O problema é que a gente assistiu e vem assistindo é que toda essa migração, e quando você tem uma grande migração, onde a lei de uso e ocupação do solo não dá conta e velocidade para atender isso, porque isso não está planejado, você começa com ocupações irregulares, né, as grandes cidades, as favelas, essas comunidades, então tudo isso, esses loteamentos clandestinos, porque eles começam a se formar a partir de uma legislação que não dá conta de entender isso, né? Então, esse é o grande problema, porque esses aglomerados urbanos formados a partir disso, de um grande crescimento desenfreado, você pensa que a cidade está crescendo e que é melhor ela crescer, não, cara. É o contrário, porque isso piora, né? Você vai aumentar a desigualdade, você vai aumentar os índices de violência, vai ter problemas de segurança pública, crianças fora de escola, muita demanda de saúde, enfim. Essa questão não é que a cidade crescer, ela é sinônimo de desenvolvimento sustentável. Então, a primeira reflexão que a gente faz é como a gente está produzindo as nossas cidades. Então, a gente produz cidades segmentadas, né? Sempre foi assim. Você produz, aqui tem os loteamentos, aqui está alto padrão, baixo padrão, geralmente os projetos habitacionais ficam mais nas periferias. Então, esse modelo, em alguns lugares você não pode ter negócio, né, são áreas residenciais. Esse desenho mostra bem isso, como era o século passado, uma zona só de comércio e serviços, uma zona industrial, uma zona residencial, habitação popular. Então, esse modelo, para nós, é um modelo que precisa mudar, né? Eu acho que esse modelo ficou no passado. Hoje, a gente precisa olhar para o Estatuto da Cidade, que é uma das legislações mais modernas que tem no mundo e que as cidades poucam olham para o Estatuto da Cidade. E lá no Estatuto da Cidade tem um instrumento fundamental que chama Mapa da Cidade, onde a prefeitura, o poder público, desenha a cidade antes dela acontecer. Então, se a gente não
começar a olhar para isso, cara, com as mudanças climáticas que a gente está assistindo no Rio Grande do Sul, nós vamos ter sérios problemas daqui para frente. Então, assim, você vai ter muito crescimento desenfreado numa legislação que não dá conta de atender isso, porque ela não tem o desenho desse processo. As grandes vias, a questão de mobilidade urbana é outro problema muito sério quando você cresce sem planejamento, cresce de uma maneira segmentando a cidade, aprovando coisas como se fosse por pedaços, cara. Então, esse é o primeiro questão. Esse modelo de uso do solo a gente não defende. O que a gente defende é uma legislação do solo onde você pode ser uma zona mista, é como se você pudesse ter todas as atividades em todos os lugares, principalmente por a gente ser uma sociedade de serviços, a gente vai mostrar no próximo vídeo, mas com algumas sérias restrições em excepcionalidades, principalmente de grandes empreendimentos. Esses grandes empreendimentos precisam estar inseridos num processo racional de construção da cidade. Então, essas perguntas que a gente traz é isso. Como é que nós estamos construindo as cidades para as próximas décadas? Da mesma maneira como a gente construiu, a gente já está assistindo a tragédia no Rio Grande do Sul e o problema das grandes cidades, essa questão de mobilidade urbana, de desigualdade, de violência. 2, as legislações relacionadas ao uso do solo promove ou restringe o desenvolvimento? Promove desigualdade ou não? Então, essa é uma outra questão. E legislações para cada município da região induz a desigualdade no território? Essa pergunta é crucial para Bragança Paulista e para Atibaia. A gente percebe que a lei de ocupação da cidade e de regras para construir a cidade, para aprovar os seus loteamentos e empreendimentos em Atibaia é completamente diferente de Bragança. Então, essa questão ela é crucial para as duas cidades daqui para frente, considerando que um crescimento entre as duas, de praticamente cresceu 62 mil habitantes morando nessa região, se a gente tiver essa mesma continuidade de crescimento, nós vamos chegar a 70 mil habitantes, com uma lei de ocupação do solo completamente diferente entre as duas, cara, a grande pergunta vai ser, quem vai ser periferia de quem? Bragança vai ser periferia de Atibaia ou Atibaia vai ser periferia de Bragança? Eu vou trabalhar em Atibaia e vou morar em Bragança, ou eu vou trabalhar em Bragança e vou morar em Atibaia, ou nós vamos ter um território único, onde nós vamos construir uma racionalidade e vai gerar emprego e vai gerar renda de uma maneira igual e vai construir uma cidade com mobilidade, com capacidade de ter essa população que vai chegar, essas empresas que vão chegar e a gente ter um uso do solo racional para enfrentar a desigualdade, a violência, as ocupações irregulares e as mudanças climáticas. É isso. Então, a questão da produção da cidade, para nós, ela é o principal ponto, dos gestores públicos daqui para frente, precisa ter um olhar centrado nisso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um ex-prefeito, eu trabalhei em 3 prefeituras, e na prefeitura de Amparo eu tive a oportunidade de trabalhar com um ex-prefeito, nós administramos Amparo por 12 anos, e ele sempre falava assim, eu aprendi o primeiro dia quando eu fui trabalhar com ele, no ano de 2000 ainda, no final de 2000, quando a gente foi entrar para administrar a cidade, onde ele dizia, o mais importante numa cidade não é saúde, educação, o mais importante é produzir bem a cidade. Se você produz bem a cidade, saúde, educação, emprego, renda é consequência dessa produção da cidade. Então, nesses 12 anos lá, para vocês terem uma ideia, nós aprovamos 3 loteamentos, porque a gente queria ter uma cidade racional e uma cidade construída em cima de uma infraestrutura que desse conta dessas questões olhando para o futuro. E a gente continua vendo que a gente acertou e hoje a gente vê que isso é crucial para o crescimento e a qualidade de vida das pessoas. Estão gostando? Não esperem o próximo vídeo.